Olá, família! Tudo bem com vocês? Chegamos mais uma vez aqui no nosso horário de almoço e agora nós vamos aproveitar para estudar um pouquinho a palavra do Senhor. Já que nós estamos alimentando o nosso corpo, vamos também alimentar nosso espírito, não é verdade? Vamos começar então já ouvindo a dúvida do participante de hoje. Vamos ouvi-la. A paz do Senhor, Diego. A minha dúvida é referente ao vídeo sobre a segunda aliança. Eu entendo tudo isso, hoje eu compreendo que Deus está em primeira aliança, mas eu queria tentar entender, porque assim, uma coisa é eu já conhecer a verdade e fazer a escolha errada. Outra coisa é eu estar no tempo de ignorância e fazer uma escolha, tomar uma decisão que eu não sei as consequências dela. Porque na palavra de Deus, eu conheci meu esposo, eu não era crente. Minha mãe, ela veio já tá no segundo divórcio. Então, para mim, o divórcio era algo normal, sabe? Eu não via mal algum em me casar com um homem divorciado desde que eu não houvesse sido a causadora do divórcio. Quando eu fiquei com meu marido, ele já estava divorciado há mais de 6 anos, 6, 7 anos, 6 anos. Então, para mim, era algo normal e, sim, eu não era crente, não frequentava a igreja, cria em Deus, mas eu quero entender isso. Deus, ele vai me julgar por algo que eu fiz no tempo de ignorância? Ou a partir do momento, como diz na palavra dele, que eu vou ser cobrada a partir do momento que eu conhecer a verdade. Porque se for levar o que prega a palavra de Deus, a partir do momento que eu conheci a verdade, eu conheci nesse casamento. Meu esposo ainda está no tempo de ignorância, porque ele conheceu na. Ele frequentou a Igreja Universal e a Igreja Universal, ela, ela aceita segundo, terceiro, quarto, quinto, as portas são bem abertas. Então, o que acontece? Deus ele vai me julgar pelo tempo de ignorância, eu devo desistir desse casamento e eu sou livre, eu não sou livre, eu tô presa, porque é muito confuso assim, para quem tá em segunda aliança, para quem casou com alguém de segunda aliança, é algo muito complexo, de verdade, porque eu vejo algumas pessoas falarem: "Ah, você tem que desistir e ficar sozinha pro resto da vida". Eu tenho 33 anos e eu não quero morrer só. Partindo do princípio que hoje eu sou conhecedora da palavra de Deus, eu me vejo na obrigação de lutar por esse casamento. Porque se eu for para a igreja, em uma igreja pentecostal, eles realmente pregam que Deus não está em segunda aliança. Então, eu, como divorciada, já é aquela coisa que eu não consigo marido dentro da igreja. Aí eu vou procurar no mundo para tentar levar ele para a igreja, ou eu vou para uma igreja de portas mais abertas. Entendeu? Porque eu quero fazer a palavra de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu não quero mesmo, não quero ficar lutando contra algo que vai contra o que Deus prega. Eu só quero entender, eu só quero entender. E eu acho, nossa, de verdade, pastor, eu acho um jugo muito pesado mesmo, sabe? Ao ponto quando eu descobri que eu estava casado com meu esposo, mas eu estava em adultério, sendo que eu nem conhecia, mas que diga de acordo com o que algumas igrejas pregam, é isso. Outras falam que não, que eu tenho que lutar porque eu conheci a palavra de Deus. É a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, a partir do momento que eu tô ali, que eu tenho consciência do que é pecado, então eu tenho que lutar por esse casamento, sabe? Aí até o pastor Silas Malafaia eu questionei, aí ele falou até sobre a samaritana que encontrou Jesus no poço, que ele pergunta: vai lá e traz seu marido, que ela quer aceitar a vontade de Deus, que ela quer fazer a vontade do Senhor. Aí ela fala que não tem marido, aí ele fala: não, você está certa, porque você teve 5 e este não é seu marido, porque este não era casado com ela, mas que ela deveria se consertar a partir do momento que você conheceu a palavra de Deus, você é uma nova criatura.
Aí o meu questionamento é todo esse, sabe? Eu quero entender sobre segundo casamento, assim, não tão vago. Não falar, Deus não está em segunda aliança. Tá, mas e aí, no meu caso, como que eu tô? Eu tô livre, eu não tô livre? Eu posso casar novamente? Eu não posso? Eu não conhecia a palavra de Deus, então essa é a minha primeira aliança, de qualquer forma, no mundo ou não. É a minha primeira aliança, eu luto por esse casamento. Eu espero que o Senhor tire essa dúvida, que é um peso muito grande. Fica na paz do Senhor. Então, vamos conversar a respeito disso. Antes eu quero dizer para você que tem desejo de mandar perguntas aqui para nós também. Eu vou deixar aqui, ó, eu sempre erro. Manual do Casamento.net/WhatsApp. Tá? Acessa lá, que aí vai ser possível você mandar as suas dúvidas para cá também. Pois bem, vamos lá. A segunda aliança. E o tempo de ignorância. Tempo de ignorância. O que nós precisamos entender a respeito do tempo de ignorância? Como a palavra mesmo já sugere, né, a expressão já sugere, é um período onde você não sabe da verdade, você é ignorante, correto? Ok. Qual a verdade que você não conhece? Essa que é a questão. Qual é a verdade que você não conhece? Vamos bater um papo franco. E assim, vou até salientar um negócio. Esse dia para trás eu fiz um vídeo aqui e aí o participante me fez uma pergunta, eu respondi a pergunta e aí eu estendi a situação aos demais e falei de maneira rude. E aí depois ela pegou e falou, nossa, Diego, eu achei que você falou tão rude comigo. Então calma, é porque você, participante, que mandou esse áudio, eu vou responder você, tá? Mas na minha cabeça também vem perguntas de outras pessoas e muitas às vezes vem de maneira ríspida e tudo, então por isso que de vez em quando eu falo um pouquinho mais firme, tá? Mas vamos lá, bater um papo agora com todo mundo, tá? Não é só com o participante, com todo mundo. Qual é a verdade que você não sabia? Vamos imaginar que você nunca foi à igreja, tá? Você não sabe nada a respeito de Bíblia. Mas você decidiu se casar com alguém, correto? Até então, qual a verdade que você não conhece? Acaso nunca te falaram que o compromisso a dois era algo sério? A participante mencionou que na família dela, a mãe mesmo já estava no segundo ou terceira aliança, não me recordo ao certo, e que para ela divórcio era algo normal. Tá bom. Mas você sabia que era algo normal por você ter visto. Mas e quando você passa por isso? E quando você começa a perceber que teu casamento não está dando certo por falta de empenho seu ou por falta de empenho do outro, por causa de adultério seu ou por causa do adultério do outro? Será que toda a dor que é produzida, toda a mágoa, todo o transtorno, todo aquele cansaço, será que tudo isso já não lhe serve como uma advertência de que não é a coisa certa que você está fazendo? A Bíblia fala assim que a natureza proclama a lei do Senhor. Quando você vê teu filho perguntando por que o papai não vai voltar, quando você vê tua filha perguntando por que a mamãe foi embora, será que você olha para isso e você acha normal? Percebe que a natureza do casamento em si, ela já prega para você a respeito da vitalidade dela, o que ela deve ir até a morte e não ser rompida a qualquer momento. Quando você tem um filho, existe um compromisso mútuo entre duas pessoas de acompanhá-lo, de assisti-lo até o momento que ele seja independente. Então, você precisa oferecer para ele alimento físico, você precisa oferecer para ele segurança, você precisa oferecer maturidade, você precisa oferecer uma base, um porto seguro para essa criança até ele se tornar um indivíduo autônomo, sabe? Então, assim, nós não estamos falando de Bíblia, estamos falando das leis naturais de um casamento. E aí você percebe tudo isso. E aí eu volto a lhe perguntar acerca do tempo de ignorância. Qual a verdade que você não sabia? Dito isso, você sabe agora, se porventura você se separou, você sabe que isso foi errado, correto? O que foi errado, Diego? O casamento? Não, a separação. Porque o casamento não é pecado.
A Bíblia não considera casamento a primeira aliança, né? Você nomeou de segunda aliança, eu vou chamar de primeira aliança. A primeira aliança não é pecado. Primeira aliança, o casamento em si, o matrimônio, ele é disponibilizado por Deus para qualquer ser humano. Qualquer ser humano tem acesso ao casamento. Seja ele crente, descrente, branco, negro, amarelo, pardo, qualquer cor, qualquer condição social, qualquer crença tem acesso ao casamento, tá? Em relação a isso é tranquilo. Então, casamento não é pecado. A separação, sim, ela vai trazer grandes danos e ela sim se torna pecado. Mas você se separou e você não sabia. Aí você estendeu. Agora você se casou com uma segunda pessoa. Neste momento, enquanto na primeira aliança, mesmo você não sabendo de nada, não era pecado, nesse momento já é pecado, tá? E sabe o que é curioso? Eu não sei se é o teu caso, não sei qual a tua sensibilidade em relação a isso, mas muitas pessoas já me confidenciaram isso, de falar assim, Diego, eu não sabia, mas eu sentia dentro de mim que não era o certo. Eu não sentia a mesma paz que eu sentia antes. Eu não sentia o mesmo desejo, a mesma intensidade de me casar como da primeira vez. Eu sentia que não era normal. Muitos me dizem isso. Não sei te dizer se isso é uma regra ou se foram exceções, tá? Mas fato é que muitas pessoas já conseguem perceber que aquilo não é normal. Você já consegue pelo mal-estar. Ou seja, se no ano passado, final do ano, você vai no encontro de família com o teu marido, aí você se separa, e aí esse ano você volta com um novo marido, você já vai perceber naturalmente, independente de Bíblia, de nada, que aquilo não está certo. Você vai ver o olhar da pessoa, o escândalo de alguns, o mal-estar que causa, o climão que fica por causa dessa situação. Principalmente quando vem aquela tia-avó de longe e chama o teu novo marido do nome do anterior. Porque para ela que está ruim das vistas, os dois é o mesmo, tá? Mas enfim, ainda não estamos falando da Bíblia. Eu estou te mostrando que naturalmente já é possível ter essa percepção de que não é certo. Mas tudo bem. Você falou na Bíblia, vamos para a Bíblia, tá? A Bíblia diz acerca do tempo de ignorância que Deus não leva em conta o tempo de ignorância para se julgar e para se aplicar sentença. Diego, Deus leva em conta as leis da natureza? Sim, tá? Ele leva. Mas eu sei que as leis da natureza de vez em quando podem parecer confusas. Por isso a Bíblia vem dizendo explicitamente todas essas coisas. Mas tudo bem. Mas se Deus não levou em conta e não me imputou um pecado por eu ter me separado, por eu ter me casado de novo, agora que eu sei a verdade, o que eu devo fazer? Bem, separar-se e casar-se de novo era pecado. Mas você não sabia. Agora que você sabe, deixou de ser pecado? Não. Não deixou de ser pecado. Separar-se da primeira aliança e casar-se de novo continua sendo pecado. Da mesma forma. Não é porque você não sabia, agora você sabe, que mudou alguma coisa da lei. Isso era pecado. Você não sabia. Ótimo, tudo bem. Mas agora você sabe. Quer dizer, se agora você sabe e a lei não mudou, então continua da mesma forma. Você quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo acerca dessa percepção. Para você obter a salvação no Antigo Testamento, você tinha que pegar um cordeirinho, você tinha que cuidar desse cordeiro, ele não poderia ter uma perna manca, ele não poderia ter um olho furado, ele não poderia ter pelos com problema, e você tinha que cuidar desse cordeirinho de confissão de pecado e de sacrifício, e agora pelo trabalho sacerdotal, só então você obteria a salvação em Deus, tá? Você sabia disso? Você não sabia, né? Ótimo. Mas agora você sabe que era assim. Só que o que acontece? Com Cristo, isso mudou. Porque Cristo agora se apresenta como um cordeiro que foi morto por remissão dos nossos pecados. E agora eu não preciso mais matar o cordeiro e levar até a nação de Israel. Mas eu nem sabia que eu precisava, mas agora eu sei que era assim. Mas eu soube e coincidiu da lei ter mudado nesse tempo em que eu não sabia. E agora tudo é novo, tá? Então agora, para eu ter meus pecados
perdoados e obter a salvação, eu preciso olhar para Cristo, eu preciso me render a Ele, eu preciso confessar meus pecados a Ele, e eu preciso que Ele, como um cordeiro com sangue derramado, se apresente ao Pai pelos meus pecados. E agora eu obtenho a salvação. Note que eu trouxe duas situações distintas. Nesse meio tempo, eu não sabia de uma, e eu passei a conhecer. Só que quando eu conheci, isso já tinha mudado. Então agora a salvação já se obtém por uma outra forma. Correto? Antes eu não sabia que me separar era pecado. E nem que casar de novo era pecado. Agora eu sei. Só que agora que eu sei, se separar continua pecado e casar-se de novo continua pecado. A lei é a mesma. A diferença é que agora eu consegui me identificar na lei e eu percebi que eu estou fora dela, eu estou à margem dela, eu estou pecando contra ela. Tá entendendo? É simples assim. E diante dessa minha percepção, antes eu não sabia que era pecado. Agora eu olho e falo, puxa, estou pecando. Qual é a orientação bíblica para um pecado? Você confessa a Deus, você se arrepende, né, e clama pelo perdão e você abandona o pecado. Ah, Diego, eu mentia muito, eu não sabia que mentir era pecado. Tá, agora você sabe, e agora você conta a verdade? Não, eu continuo mentindo. Ué, mas peraí, você sabia que mentir era pecado? Você não sabia, agora você sabe, e você continua mentindo? É, porque, né, era no tempo de ignorância que eu mentia. Não, tá, mas agora você sabe a verdade. E vai continuar mentindo? Ou se não, eu posso, o conceito do abandono, até usar um outro exemplo, de falar assim, olha, eu mentia muito, até saber que mentir era errado. Agora que eu sei que é errado, eu vou contar a verdade para as pessoas que eu menti? Ou eu vou continuar sustentando a mentira para elas? O pecado do segundo casamento, juntamente com o tempo de ignorância, é justamente isso. É você, de fato, cometer um pecado que você não sabia que era pecado. Agora você sabe. E você vai permanecer no pecado? Porque tem muitas pessoas que te conhecem, que conhecem teu segundo marido, que também acham que o segundo casamento é normal. Só que você já sabe que não. E quando elas te encontrarem? Que visão que elas continuarão tendo? Não, é normal, porque a Maria continua casada com fulano. Não, mas ela descobriu a verdade. Não, mas descobriu, mas continua. Então significa que não aprendeu. Você me entende? Biblicamente, essa questão do tempo de ignorância é a forma com que muitos pregadores usam, fora do contexto, né? É um texto usado fora do contexto por causa de um pretexto. E ainda utilizam outras pessoas. Você me mencionou da mulher samaritana. Tá. Olha que situação interessante. Se você for ler toda a narrativa, você vai ver que não tinha brecha nenhuma para Jesus falar de casamento ali. Nada. Eles estavam falando de água, estavam falando de adoração, não estão tratando de casamento, estavam tratando disso, tá? Da salvação, da água da vida, ter paz, de adorar num monte, adorar em outro. Era isso que estava se tratando. De repente Jesus pega e fala assim, vai lá e chama teu marido. E ela fala assim, eu não tenho marido. E aí Jesus fala bem assim, falaste bem, porque já tivesse 5 e o que você tem hoje não lhe pertence. Presta atenção, vamos focar em uma situação que a Bíblia deixa clara para nós, para não fugir muito do que a Bíblia diz. A Bíblia fala que era adultério, que não era essa situação. Não, Jesus não a condena. Jesus simplesmente diz que o homem com quem ela está hoje não é marido dela. Jesus está dizendo aqui que ela precisava regularizar o casamento, como me foi sugerido no áudio que o Silas Malafaia falou? Não está falando isso. Em nenhum momento Jesus falou assim, olha, agora vai lá, busque o sacerdote, o ancião, um cartório, vai ali o da rua 15, lá é mais barato, e registre esse casamento. É isso que Jesus disse? Não, ele não disse isso. Mas note que Jesus também não a condenou. Na verdade, se você for pegar a Bíblia, você praticamente não acha Jesus condenando. Ele não veio para isso. Ele veio para oferecer salvação. Mas Jesus tocou justamente no aspecto que estava lhe impedindo de enxergar a salvação.
Independente, presta atenção nas minhas palavras, independente da Bíblia, uma pessoa que se casa e se separa 5 vezes, essa pessoa tem problemas emocionais, ela tem traumas, ela tem falta de confiança nas pessoas, ela é uma pessoa machucada. Independente de ser certo ou errado. Tá entendendo? E Jesus foi justamente na ferida dela. Ela era uma mulher rejeitada. Na nação de Israel, a mulher não tinha a opção de se separar do marido. Ela não tinha essa opção. Era o marido que tinha o direito de se separar da mulher. Se ela teve sim que o que ela estava não era dela, significa que ela era rejeitada por todos os homens com quem ela passou. E isso trazia para ela muita dor, muita mágoa. Então, quando a gente pega uma passagem, ao invés da gente pegar e inventar coisa que não está ali, é mais fácil a gente olhar e ver o que Jesus estava querendo dizer para ela. Dito isso, o que eu digo para você é: a Bíblia traz sustentação suficiente para que eu creia e para que eu pregue e para que eu ensine que segunda aliança não provém do Senhor. É um fruto de um coração ferido, é fruto de pecado, é fruto de egoísmo, é fruto de abandono. E nisso não consente o Senhor. O Senhor consente em perdoar, em restaurar, em restabelecer. É nisso que Deus consente. Você não sabia disso. Hoje você sabe. E sabe por que você sabe hoje? Porque Deus, na tua infinita misericórdia, tal como ele desviou o trajeto, ele parou para descansar na beira do poço para encontrar aquela mulher, Deus faz o mesmo com você hoje. Você veio parar nesse vídeo e não sabe nem por quê. Mas talvez seja justamente esse encontro. Jesus está aqui me usando como o balde que ele usou, como a água ali que ele usou como um pretexto, para dizer para você que, olha, o marido que hoje você tem não lhe pertence. Mas ainda a promessa da água da vida, para você buscar um monte correto de adoração, isso permanece. Faça isso, busque-o corretamente e certamente você vai achar tudo aquilo que aquela mulher achou. Paz para sua alma, uma água que jorra e que não se esgota, e que a cidade, a vila onde você mora vai ser pequeno para o testemunho de vida que você vai dar. Tá bom? Que Deus te abençoe, nos encontramos amanhã novamente. Fiquem com o Senhor. Até mais.